volta, vamos estudar agora sobre a Antiguidade Oriental. Nós vamos falar dos povos que não fazem parte do modo de produção asiático. Basicamente, esses povos são os fenícios, os hebreus e os persas. Vamos dar essa denominação aos povos que não estão inseridos no modo de produção asiático. Vamos lembrar também que o modo de produção asiático é uma concepção socialista da história, né? Porque a propriedade era estatal, a posse era coletiva, só que não é socialismo como no socialismo que é pregado pelo Karl Marx, por um motivo bem simples. O modo de produção asiático, o Estado é teocrático, o Estado é religioso, e Karl Marx é contra a religião, né? Ele chega a falar que a religião é ópio do povo, né? Ou seja, é a droga do povo, aquela coisa que o povo usa para ficar alienado. Então vamos falar dos fenícios. A Fenícia corresponde atualmente à região do Líbano, né, do atual Líbano, de poucos recursos naturais, além de clima árido e seco, o solo pouco apropriado à atividade agrícola. Sua localização geográfica favoreceu fundamentalmente a navegação e ao comércio marítimo. Os fenícios não tinham uma centralização política, organizando-se segundo cidades-estado, unidades autônomas de ponto de vista econômico e administrativo, sendo que as mais que se destacam foram Biblos, Sidon e Tiro. A religião era politeísta. A principal classe da sociedade fenícia, pelas próprias atividades econômicas, né, era formada pelos comerciantes e armadores. Para quem não sabe, armador são donos de barco, né, é o pessoal que constrói, que mantém barco, essas coisas assim, que controlava a vida econômica e política das cidades-estado. O tipo de governo era talassocracia. Talassar quer dizer que vem do mar, cracia quer dizer governo. A expansão das atividades comerciais levou os fenícios a controlar a navegação no Mediterrâneo, onde fundaram diversas colônias. Entre elas destaca-se a cidade de Palermo, na Sicília, Cádiz, em Málaga, na Espanha, e principalmente Cartago, no norte da África. Hoje Cartago ficaria na Tunísia. A cultura fenícia, dado o caráter aberto sua organização sociopolítico-econômica, né, assimilou diversos componentes de outras culturas. Cabe destacar, sua mais importante contribuição para a cultura ocidental foi a invenção do alfabeto com 22 letras, matriz de nossa escrita atual, ou seja, é o alfabeto fonético. Os hebreus. Israel, Palestina, Terra Santa, são alguns nomes dados à mesma região geográfica onde viviam os hebreus. País do sudoeste da Ásia, situado na parte mais oriental do mar Mediterrâneo. Faz fronteira com o Líbano, ao norte, com a Síria e a Jordânia ao leste e com o Egito ao sul. Historicamente, é o primeiro nome que aparece no Velho Testamento da Bíblia, como uma denominação adicional dada por Deus a Jacó, ancestral dos hebreus. Provavelmente significa aquele que lutou com Deus. Os hebreus que ocuparam nos séculos 12 e 11 a.C. chamavam-se Filhos de Israel. Suas divisões tribais receberam os nomes dos filhos de Jacó. Esses nomes são quase sempre em número de 12. Inclui Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, José e Benjamim. Às vezes é considerado também o Manassés. A tribo de José, por vezes, é subdividida em Efraim e Manassés. A religião ainda é, né, monoteísta, gerando 3 maiores religiões atuais do mundo, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, usando uma ordem por surgimento, né, ou seja, eu coloquei judaísmo, cristianismo e islamismo porque é a ordem de surgimento dessas religiões, tendo um Deus sem imagem física, proibindo sua representação, ou seja, não pode desenhar Deus, não pode fazer Deus, a cara de Deus, não pode fazer nada disso. Seus livros sagrados são a Torá e o Talmud, são os livros sagrados dos hebreus. A economia dos hebreus era principalmente pecuarista, com uma agricultura representativa. Sua grande representação arquitetônica seria o templo em Jerusalém, mas a obra foi destruída pelos romanos, restando somente o platô onde foi construída e o Muro das Lamentações. Os persas. País da antiguidade situado no sudoeste da Ásia, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, o atual Irã. As principais dinastias persas incluíam os Aquemênidas, dinastia estabelecida por Ciro o Grande no século VI a.C., assim denominada em nome de seu antepassado Aquemenes. Os antecessores de Ciro governavam Passuchamash, estado vassalo do Império Meda. Os Medas é um povo que viveu entre o Irã e o Iraque. Mas ele depôs o rei Astyages e incorporou a Média ao Império Persa,
que se estendia, quando de sua morte em 530 a.C., desde a Ásia Menor até o rio Indo. Esse era o tamanho do Império do Ciro. Seu sucessor, Cambises II, anexou o Egito. Dario I instituiu uma grande reorganização administrativa e financeira do império, estabelecendo 20 províncias, governadas por sátrapas. Essas províncias recebem o nome de satrápias. Tanto ele quanto Xerxes falharam em suas tentativas de conquistar a Grécia no início do século V a.C. No período em que Alexandre o Grande invadiu o império com seu grande exército, já estava bastante enfraquecido, o império dos persas. Dario III foi derrotado em Issus e Gaugamela e assassinado por seus próprios homens em 530 a.C. O governo aquemênida foi tolerante com os costumes e religiões dos governos locais. A religião dos persas era dualista, com um deus do bem, que é Ahura Mazda, ou Hormuz, e outro do mal, chamado Ahriman. Muitos historiadores consideram a religião monoteísta, já que todos deveriam adorar o deus do bem. Esses dois deuses eles são inclusive irmãos. Esperava-se que no fim dos tempos o bem e o mal se enfrentariam, onde a vitória seria a do bem. A economia dos persas tinha na pecuária sua principal fonte, mas com alguns recursos, irrigação, a agricultura se desenvolvia. Após as conquistas, principalmente na Mesopotâmia, passaram a integrar o modo de produção asiático. Uma curiosidade, dizia-se que o homem persa tinha 3 coisas a aprender na vida: cavalgar, manejar o arco e flecha, e jamais mentir. Eu acho que deveria ser bem difícil, o cara nunca mentir na vida, mas paciência.